Vamos por agora, você vai receber uma mensagem aí. Ah, beleza, vamos lá. Então, vamos lá. Nesse Vamos caso, eu vou fazer ficar acordada. isso. Vamos fazer a nossa oração, convidando o Espírito Santo para interpretar esse texto para nós. Nosso melhor amigo, consolador, o mediador dos mundos, o Espírito Santo. Respira fundo, entre em contato com você. Devolva a sua mente para ele, para o Espírito. Observe seu coração, perceba que não há nenhuma ameaça, nada que não pode ser regulado, a sua respiração, observado, abraçado, acolhido, visto, nada que não pode ser trazido à luz. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo Espírito Santo e nosso professor, irmão mais velho e amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje a gente vai ler no capítulo 4, As ilusões do ego, na seção 2, o ego e a falsa autonomia. Vamos lá, vou começar. O ego e a falsa autonomia. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. De fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa e a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento porque o conhecimento é completamente impessoal e exemplos são irrelevantes para sua compreensão. A percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. Cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que percebe, que é igualmente variável. A sua interação é um processo que altera a ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com ele. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer, e de fato ocorre tão prontamente quanto a interação tem lugar na mente, como quando envolve proximidade física. Pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver melhor exemplo de que o ego
é só uma ideia e não um fato. Aqui já deu as chapuletadas, né? Já começou já, né? Deixando claro que a gente não se enxerga, a gente não se relaciona com nós mesmos, na nossa integridade. A gente se relaciona com uma caricatura, uma, uma, um pedaço, alguma coisa que a gente inventou de nós e do outro, né? Então, um recorte, um pedaço, não é um inteiro, né? Nós não nos vemos, nós não nos ouvimos. A gente vê o que a gente inventou do outro e a gente vê o que a gente inventou de nós. Foi isso que eu entendi que ele falou aqui. Então a gente não vê nada, não é, Gi? Eu, ouvindo você falar aí, só, sabe, um convite assim interno, mulher se cala. A gente vê uma paródia do outro, né? A gente vê é uma paródia mesmo. Da gente, né, Gi, projetado, né? Exatamente. Exatamente. O que que a gente conhece sobre a nossa alma e sobre a alma do outro, né? Para fincar qualidades e defeitos e a cada vez que a gente se encontra, querer que isso seja assim a todo custo, manipulando a percepção para poder confirmar isso todas as vezes. Aí tem a pergunta: realmente é razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego? Aí ele fala que o passado não importa e a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. Todo instante, o mesmo pensamento se repetindo, a mesma ideia impossível se repetir. É isso que eu entendo. Eu também entendo assim, porque exatamente no instante em que a gente mudar o pensamento, a forma também vai mudar imediatamente. Então, a gente ainda está pensando separação, separação, a gente está confirmando essa separação, esse pensamento de separação. O teu próprio estado mental é um bom exemplo de como o ego foi feito. Quando jogaste fora o conhecimento, foi como se nunca o tivesse existido. Isso é tão evidente que basta reconhecê-lo para ver que acontece de fato. Se isso ocorre no presente, porque seria surpreendente que ocorresse no passado? A surpresa é uma resposta razoável ao que não é familiar.
embora dificilmente o seja para uma coisa que ocorre com tanta persistência. Mas não te esqueças de que a mente não precisa funcionar desse modo, embora de fato funcione desse modo agora. Pensa no amor dos animais por suas crias e na necessidade que sentem de protegê-las. Isso se dá porque as consideram como parte de si mesmos. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações. Com amor, proteção e caridade. Tuas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirá às tuas criações reais, que são tão intemporais quanto tu és. A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que és. A crença é uma função do ego, e na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu a estás considerando do ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do paz. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Aqui, para mim, ficou claro que não se trata de rejeitar o ego, né? Se trata de... A gente pode reconhecer, porém, existe uma outra forma de perceber, uma outra forma de transitar no mundo, sem ser essa forma específica e única, né, que o ego convida, que ele traz, sempre reforçando a separação, sempre usando essa diferença como uma divisão, né, ao contrário do Espírito Santo, que usa tudo para a unidade, que traz tudo para o reconhecimento do amor. É uma outra forma totalmente diferente de perceber. Boa noite, Nobel, bem-vindo. Boa noite, desculpa o atraso. A gente está no capítulo 4, na seção 2. Vamos começar a ler o parágrafo 5, na página 61. E a crença, né? Ele falou assim, ó. A crença é uma função do ego. Depois, na sentença 9, ele fala, quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Tem uma frase aqui também que eu achei interessante, está no parágrafo 4, a frase 3. Fala assim, ó, ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Então, enquanto eu me considerar, né, um ego, ou seja, um sistema de pensamento capaz de fazer, né, as cenas ilusórias, eu vou estar presa, né, fora de Deus, aparentemente fora de Deus. Porque a gente não consegue, né, se desfazer de algo que a gente acredita que faz parte da gente. É o perdão, a gente tem que olhar para isso e reconhecer que é ilusão. Resolver por conta própria, a gente não consegue. A gente tem que entregar para o Espírito Santo, porque ele é que sabe o caminho de volta.
É muito doido, porque são crenças base da nossa identidade, né? Da nossa realidade, né? Coisas que a gente normalmente não questiona. O que eu sou, né? Quem eu sou. A partir do princípio de que eu sou, é batido o martelo. Eu sou um ser humano. Eu sou uma mulher. Eu sou um ser humano, menina, isso, filha da mãe, e esposa, sei lá o que, sei lá o que. Então começa a aumentar nosso link, o nosso link de acesso. www.humano.menina.mulher.filha.mãe.irmã. Clica lá, pumba, aparece a gente. Porque não é só isso, né? Tem a parte divina, né? É isso que eu falo. Não se trata de rejeitar a parte da forma, se trata de incluir essa forma, mas reconhecendo a origem disso. Isso tem uma origem. Essa origem é a realidade. É como se fosse o código-fonte da coisa toda. Daí é diferente você transitar vendo essa forma como realidade última, ou reconhecendo a sua origem, e aí observando essa realidade, sabendo que ela já não é a última, ela faz parte de algo muito maior, ou seja, talvez seja a menor parte da nossa existência. Né? Então, o que se cria a partir disso? No 5 ele fala assim, ó, minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso, muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro. Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tiras uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmos caso tu não faças. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação e é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Entretanto, reconheça-o ou não agora, concordaste em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensivo e útil, atributos que necessariamente vão juntos. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas, porque todas as atitudes são baseadas no ego. Isso não vai durar. Ser paciente por algum tempo e lembra-te de que o resultado é tão certo quanto Deus. Quando a gente começa esse processo, né, fica muito conflito na nossa mente. Porque além da gente já ter uma aliança formada com o ego e todas essas sinapses neurais, as quais a gente, num primeiro momento, não tem capacidade de escolher diferente ou escolher outra vez, aí o fato da gente reconhecer que a gente está decidindo pelo ego já gera culpa, né? Então vai um sofrimento cada vez maior. Até que isso começa a amenizar, né? Com o treino, é por isso que eu gosto de falar das lições, que tem 365 lições, né? Que não adianta só ler o livro-texto, que as lições caminham junto para a gente conseguir resgatar o nosso senso de identidade. Porque enquanto a gente acreditar que a gente é
só isso, dificilmente a gente vai parar de defender isso, de proteger isso, né? De apreciar. Não é ruim, só que machuca, porque a natureza do ego é a autodestruição. A meta é a morte, não é? Mas isso não vai durar. Ser paciente por algum tempo e lembra-te de que o resultado é tão certo quanto Deus. Lembre-se também que uma mente sem treino nada pode realizar. Então, tem 365 lições aí para a gente apreciar, né? Não é à toa. Só aqueles. A primeira já é maravilhosa, né? Já chega chegando, né, Bambi? Eu não sei o que significa coisa alguma, se a gente ficasse nela e chamasse a providência divina, seria tudo, né? Uma prova de que a gente fica insistindo, né? Querendo entender, fazer por conta própria. Isso a gente está confirmando todo o tempo que isso aqui é real. Quer ler o 6? Quer ler o 6, Eli? Posso ler? Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradoura podem ser verdadeiramente caridosos. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás, de algum modo, conseguindo algo melhor e, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Dar para receber é uma lei do ego da qual não se pode escapar. E ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. A autoestima, em termos egóticos, não significa nada além de que o ego iludiu a si mesmo a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. Essa autoestima é sempre vulnerável à tensão, um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça à existência do ego. Vou ler o 7. O ego vive literalmente por comparações. A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. O ego nunca dá a partir da abundância, porque foi feito como um substituto para ela. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Os apetites são mecanismos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo, quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Na origem, os apetites do corpo não são físicos. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é possível
é uma decisão da mente que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. Ou insaciável, né? Me veio isso. Insaciável. Aí eu achei interessante a parte que fala: o ego vive literalmente por comparações. A gente acha que a gente busca a abundância porque a gente se vê na escassez, né? A gente acha que a gente busca o amor porque a gente vive no medo. Então, a gente está sempre comparando, né? Eu vou dar porque eu quero receber, mas se eu dei, eu fiquei sem. É muito... E é assim, o contrário isso, né? Na verdade, dar e receber significam a mesma coisa. Por quê? Porque você só pode dar o que você tem. E se você tem, você nunca vai ficar sem. Porque, na verdade, só o amor pode ser estendido, né? Ele nem vai ser dado, ele vai ser compartilhado. Se a gente conseguisse se manter nessa certeza, seria maravilhoso. Por isso que é um treino, né? A gente tem que entregar cada cena que se apresenta a esse amor. Porque se eu vejo uma cena de morte, é porque eu estou num sentimento, num pensamento de morte. A partir do momento que eu entender que não existe morte, que não existe nascimento e nem morte, eu não vou estar mais naquele pensamento de morte. Então, a cena de morte não vai mais me atacar. Isso vale para toda cena, né, que a gente escolhe. De escassez, de rejeição. Sim. Como é simples, né? É simples, mas na hora que a gente escolhe a cena, ela fica confusa, né? Então, não era para A escolher gente nada, né? Não para escolher nada. Quando ele fala sobre esse senso real de abundância, né? E esse dar e receber são só, na verdade, olhando do ponto de vista da separação, é absurdo, é incompreensível. Agora, olhando do ponto de vista da unidade, que é o único ponto de vista possível, eu vou dar para quem? Se eu dou para mim mesmo, não é? É sempre eu comigo mesmo. E a comparação não tem nenhum sentido, olhando do ponto de vista da unidade. E aqui, nessa matéria, nessa forma, que é uma projeção, né, da unidade, toda a diferença é uma expressão única de Deus. Isso é ter um verdadeiro senso de abundância, aonde que a gente tenha consciência de que a comparação ela é impossível, porque nós não temos algo igual para fazer essa comparação. A comparação ela só pode ser feita entre iguais. E nós não temos iguais. Nem uma flor, nem a pétala da mesma flor é igual uma à outra. Então são únicos. Não é melhor e não é pior. É único. E aqui no livro ele fala que nós somos inteiramente insubstituíveis na mente de Deus. Então, nós somos uma expressão única de Deus. Só lembrar que não tem separação.
E está tudo unido. Não tem Exatamente. julgamento, não tem nada. Exatamente. Eu acho que a gente hoje se ilumina. Agora. Ai, Muito bom. No 8 ele fala assim: o ego acredita estar completamente sozinho, o que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para os outros egos e tentar unir-se a eles em uma frágil tentativa de identificação ou atacá-los em uma demonstração igualmente frágil de força. Não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinha. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma, embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito. De fato, percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. É por isso que a autoestima, em termos do ego, não pode deixar de ser delusória. As criações de Deus não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Porém, só pode fazê-lo sob uma condição: o que ele faz já não é criativo. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus por natureza que os mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. A premissa do ego é a separação. Deus me criou para me deixar sozinho, né? E me abandonou aqui, me largou aqui sozinho. Essa é a premissa do ego, né? Então, como eu posso não transitar assustado ou preocupado, né? Eu preciso me proteger, eu preciso me sustentar, eu preciso, né, sobreviver, porque me criou e me largou aqui sozinho. Essa é a premissa do ego. Essa premissa ele não questiona. Ele vai já rodando nas buscas a partir disso como realidade. Ele transita a partir dessa ideia, dessa premissa como realidade. Então, a sensação de solidão é mato, né? É síndrome do pânico, essas coisas todas, né? A partir do momento que a gente se vê pequeno, frágil, abandonado, enfim, como que vai? Onde que está a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa autonomia, a nossa alegria? É praticamente impossível mesmo. Enquanto que
questionar isso e começar a olhar para a premissa da unidade, né? Tudo é um e um é o todo, já começa a ficar bem diferente a consequência do sistema que roda, né? Nós estamos, não é Deus que está dentro de nós. Nós estamos dentro de Deus. Deus está aqui. Já não tem uma separação de, é um Deus que está lá, que me abandonou. Ó, Pai, me ajuda, estou aqui sozinho. Não é isso. É aqui. Ele está aqui. Nós estamos nele, ele está em nós. Mais próximo do que a nossa respiração. O decorrer disso, dessa experiência, dessa certeza, né, dessa visão um pouco mais adulta de Deus, muda totalmente a nossa percepção de nós mesmos, dos cenários. Essa proximidade com o eterno, essa certeza. Não sei se faz sentido para vocês isso. Muito bom saber que eu estou em Deus. Eu já sei que o meu ego aqui está arranhado. Sabe aquele CD que arranhou, que está, não sai mais do canto? Eu já sei que ele está arranhado. Então deixa ele gastar. É que ele tem que gastar, porque eu já estou em Deus. Muito bom saber disso. Mas ele arranhado, ele chateia um bocado. A gente não quer tocar mais nada, né? Ele já está visto. Até que Gente, tenta, mas olha, já é diferente. Quando a gente... É difícil de explicar. mas eu entendo, viu, Bambi? Eu entendo. Até porque estou ciente do contexto dos babados, né? Eu sei do que você está falando. É, Então ele fala assim: mitos e mágica estão intimamente associados, já que os mitos usualmente se relacionam às origens do ego e a mágica aos poderes que o ego atribui a si mesmo. Os sistemas mitológicos, em geral, incluem alguma descrição da criação e associam isso à sua forma particular de mágica. A assim chamada luta pela sobrevivência. É somente a batalha do ego para preservar a si mesmo e a sua interpretação do seu próprio começo. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, porque é difícil manter que, para o ego, de forma mais religiosa, não, peraí. Porque é difícil manter que o ego existia antes desse ponto do tempo. As pessoas orientadas para o ego de forma mais religiosa podem acreditar que a alma existia antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego. Alguns até mesmo acreditam que a alma será punida por esse lapso. Contudo, a salvação não se aplica ao espírito, que não está em perigo e nem precisa ser resgatado. A salvação nada mais é senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una, que é a própria do Espírito Santo.
mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento, e, em consequência disso, é deixado de lado. A mente, nesse caso, tem apenas uma direção em cujo rumo se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. Não se pode enfatizar com demasiada frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento. Enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio em sua direção. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Isso remove o bloqueio inteiramente. Tu podes questionar como isso é possível enquanto aparentares estar vivendo nesse mundo. Essa é uma questão razoável. Contudo, tens que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo? O espírito é imortal e a imortalidade é um estado constante. É tão verdadeira agora como sempre foi e sempre será, porque não implica em absolutamente nenhuma mudança. Não é um contínuo e nem é compreendida por ser comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode apreender. É muito diferente quando a gente experiencia a mentalidade certa e a mentalidade e o sistema de pensamento do ego, né? Porque um está sempre precisando mudar alguma coisa, buscando melhorar alguma coisa, querendo alguma coisa, numa insatisfação crônica. E o outro está num descanso eterno. Está tudo perfeito, né? Não se trata de uma passividade e nem de um comodismo, né? Se trata de estar em relacionamento com o Eterno. Ele nos conta, nos mostra de que não precisa ficar ansioso, não precisa ficar assustado, não precisa ficar preocupado, porque você está se movendo em mim. Você não nasce, você não morre. Entende? É um outro tipo de... Então, é o descanso. É o descanso. O descanso que não existe, né? Não existe substitutos para a paz. E no sistema de pensamento do ego, aonde a profana trindade que reina é o pecado, a culpa e o medo, a paz é impossível. Não chega, nunca alcança. Até porque isso é encontrado nesse instante. E esse instante não tem o menor sentido para o sistema de pensamento separado. Ele simplesmente é
um, um lugar aonde que não vale a pena demandar nenhum tipo de esforço para estar, porque a minha preocupação está sempre no passado ou no futuro. Aqui não tem nada, nunca tem nada para o ego aqui, nunca tem significado, sendo que para o sistema de pensamento do Espírito Santo, o sistema de pensamento integrado é onde colapsa o tempo e é onde mais se aproxima da eternidade, é esse instante. Aqui a gente consegue experienciar o eterno, agora. Então, o próximo passo é sempre aqui. É sempre aqui que a gente faz, que a gente realiza a mudança da percepção. Porque é sempre aqui que está sendo criado, está sendo repetido o instante. É sempre o mesmo instante sendo repetido. Sempre aqui é o único momento, instante possível. O mais caro, o mais valioso, o mais precioso, porque é real. Todo o resto é ilusão. Eu te ouvindo falar e me situando nesse lugar, eu tive uma sensação de inocência tão grande. É o nosso estado original, a inocência. Inclusive, nessa inocência, nós nos equivocamos e podemos apreciar o nosso equívoco a partir dessa inocência. Reconhecer que é um equívoco é o primeiro passo para que ele seja corrigido. Esse lugar, Gi, não tem reconhecimento disso, não. Da inocência. A inocência não tem ego, né? Não tem reconhecimento. Você só está ali. Não tem percepção. Não. Uma sensação assim de só ali respirando. É a experiência. Ai, que delícia. Hum. Meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber onde chegar. E as estrelas. Uhum. Se eu não te amasse tanto assim. Só contemplação. Só contemplação. Muito bom, meus amores. Só contemplação. Nesse instante santo. A sua graça me basta.
Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Dizem que o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Então é isso, meus amores. Vamos voar? Peraí que eu vou tirar a foto. Abra a câmera. Ei, Nobel. Oxe, mas tá de dia. Você tá no estrangeiro, é, rapaz? Olha ele com óculos de sol aí, tudo, gente. Ele tá na praia. Mas tá no estrangeiro, tá na Flórida? Onde é que tá de dia? Na Espanha não é, porque lá na Espanha é madrugada dentro já. Cadê ele, Nobel? Só tem a sua cadeirinha de praia, seu trailer aí que você tá viajando o mundo e o seu rosto que é bom nada. Venha mais pra frente aí, mas é um palhacitos mesmo. Pra te ver. Se aproxime da câmera. Abre o É microfone. porque faz aquele plano de fundo, né? Então, olha lá, cabecinha. Você tem que ser rápida para tirar foto disso. Ele tá no frame. Tá iluminando, vai. Foi? Peraí, você ficou de olho fechado, gente. Aí, Então, pronto, meus amores. vou mandar 8h30, Divinas Canções, Divina Expressão. Bambina, proibida, hein? Vai dormir. Senão amanhã você não chega no Divino Amanhecer. Eu tenho que levantar cedo. Ou então você vai rodar a noite direto, madrugada dentro, né? Porque daqui a pouco aí já é 6 horas da manhã. Vai ficar com a gente. Verdade, eu dormi um pouquinho à tarde. Vamos ver aqui. De repente eu entro. Tá Beijo. bom. Um beijo, meus amores. Até daqui a pouco, divirtam-se. Então, Berto, toda aí, né? Tudo no porte, na estirpe. Até mais. Nem todo parto normal é humanizado. Pode ser considerado humanizado, não deve existir nenhuma violência